Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o último método de cálculo de lote disponível nas opções do DeltaTrader Zeus, ok? Ah, bem, esse último tipo de cálculo de lote é o chamado risco fixo por operação, tá? A gente vai ter um treinamento mais para frente especificamente sobre gestão de risco e gestão de capital. Entretanto, eu já queria começar a adiantar para vocês como que o Zeus trabalha com o método de cálculo risco fixo por operação, até porque esse método de cálculo risco fixo por operação é a base do que a gente implementa aqui no módulo D, né? Ou seja, o risco fixo por operação é a base do que a gente chama de gestão de risco e é a base do que a gente chama de gestão de capital. Tá? Bem, como que funciona o chamado risco fixo por operação? Tá? Para a gente poder entender como funciona o risco fixo por operação, a melhor maneira que eu posso mostrar para vocês aqui é fazendo um rápido desenho do que seria o chamado risco fixo por operação. Tá? O risco fixo por operação, o jeito mais fácil de explicar para vocês seria desenhando aqui um determinado ponto de entrada. Tá? Então, vamos supor que essa linha preta seja o ponto de entrada na operação, supondo que seja uma operação comprada, ok? Se é uma operação comprada, lá na parte superior nós temos o Take Profit e aqui na parte inferior nós temos o chamado Stop Loss, ok? Vamos dar números aqui para a gente poder entender como que funciona. Primeiro ponto é a entrada na operação, que eu vou abreviar simplesmente por EN, né, de entrada. Eu vou colocar aqui um valor fictício como, por exemplo, 50.000 pontos, supondo sempre nos nossos exemplos que a gente está utilizando o índice futuro como base para as nossas operações, ok? Bem, se você faz uma entrada a 50.000 pontos, e supondo que o seu stop loss tenha sido determinado em 500 pontos, ou seja, nessa operação específica eu tenho um stop loss posicionado em 49.500 pontos e que o meu alvo, né, ou seja, o meu take profit seja de 1.000 pontos, portanto o meu take profit está localizado lá em 51.000 pontos, ok? O que significa, pessoal, a tal gestão de risco, ou a base da gestão de risco, é o que a gente chama de risco fixo por operação. Quando eu coloco o critério risco fixo por operação, eu estou basicamente dizendo para o MetaTrader, né, eu estou dizendo para o Zeus o seguinte: olha, Zeus, independente de qual é a distância do meu stop loss, tá? Essa distância do stop loss, pessoal, ela nesse exemplo ela está parametrizada como 500 pontos. Só que ela pode ser uma distância totalmente variável, né? Por exemplo, ela pode ser uma distância de 200, 250, 500, 800, 100 pontos e por aí vai. Então, quando você opera no Zeus, utilizando, por exemplo, um stop loss fixo, né? Vamos colocar aqui em distância, por exemplo, um stop loss fixo e igual, por exemplo, a 500 pontos. Então, o teu cálculo de gestão de risco, né? Ou seja, o teu cálculo do lote por risco fixo, ele sempre vai levar em consideração essa distância que você parametrizou como sendo fixa e igual a 500 pontos, ok? Entretanto, existem alguns modos de cálculo onde a distância não é fixa, como nós estamos vendo aqui. Existem alguns métodos, né, alguns modos de cálculo da distância do stop loss e do take profit que são variáveis a cada operação que você faz. Exemplo, aqui nós temos alguns parâmetros que são dinâmicos. É o exemplo de amplitude da barra, é o exemplo de ATR14 no gráfico diário, tá? É o exemplo aqui também, por exemplo, eu acho que isso é percentual não. TIC, PIP, ponto, percentagem de moeda são todos parâmetros estáticos, enquanto que amplitude de barra e a TR14, né, são parâmetros dinâmicos. Um outro exemplo, ele está aqui disponível quando você utiliza a opção -1 no parâmetro stop loss.
Se você utiliza a opção "-1", e aqui eu já estou antecipando um pouquinho o módulo de instâncias, mas isso daqui é importante, tá? Você vai ter um cálculo de stop loss dinâmico também, e ele sempre vai ser posicionado na máxima ou na mínima do candle anterior, tá? Então me interessa, pessoal, primeiro trabalhar com algumas distâncias fixas, para que vocês possam entender o que é o chamado risco fixo, e depois a gente aprende a trabalhar com essas distâncias dinâmicas, ok? No nosso exemplo, então, eu tenho aqui uma distância fixa, portanto é um parâmetro estático e igual a 500 pontos. O que eu faço, pessoal? Se eu coloco aqui no robô, tá? Olha, eu estou falando de volumes, né? Se eu coloco aqui no robô que eu quero um risco fixo por operação, nesse exato momento, o meu cálculo de lote passa a levar em consideração os parâmetros D1 e D2. Tudo bem? Portanto, pessoal, se eu coloco o método de cálculo risco fixo por operação, esses parâmetros que vocês estão vendo aqui, C2, C3, C4 e C5, eles passam a não terem mais nenhuma utilidade. Quando eu trabalho com risco fixo por operação, os parâmetros que agora são importantes para mim são aqueles parâmetros que estão elencados aqui nos parâmetros D1 e D2. Tá? Então, supondo que eu queira sempre abrir operações, usando aqui no caso, pessoal, um risco fixo de 500 pontos. Né? Você não tem como fazer isso, porque por definição, quando você define o teu risco por operação, ele só pode ser calculado de duas maneiras. Ou ele é calculado de forma percentual, ou ele é calculado de acordo com o risco financeiro por operação. Tá? Então vamos lá, um exemplo mais claro, risco percentual por operação. Esse risco percentual por operação, ele sempre vai estar relacionado ao teu capital. Então se você coloca aqui 1%, nós estamos falando, pessoal, de 1% do seu capital. Então vamos colocar aqui agora o exemplo para funcionar. Supondo que você tenha um capital de 100 mil reais. Ok? Se você tem um capital de 100 mil reais e você quer a toda a operação, né, fazer operações, né, fazer entradas com um risco fixo igual a 1%. Qual que é a ideia, pessoal? Levando-se em consideração essas duas informações, olha, um capital de 100 mil reais e um risco fixo desejado de 1% desses 100 mil reais, tá? Você vai ter que o teu cálculo de risco financeiro, né, ou seja, o seu risco vai ser igual a, colocando aqui em reais, 1% de 100 mil reais. Ou seja, o teu risco financeiro vai ser de 1% de 100 mil, ou seja, R$ 1.000. Então, quando eu faço as minhas operações, eu faço as operações de maneira que, se eu fizer uma entrada em 50 mil pontos e, na pior das hipóteses, tá, eu sair da operação no meu stop loss de 49.500 pontos, isso significa que o robô vai ter que calcular o meu lote de tal maneira que, se eu levar stop, eu vou perder exatamente R$ 1.000, né, ou algo que seja inferior a R$ 1.000. Ok? Então, esse arredondamento para menos que R$ 1.000 é perfeitamente possível também. Mas como que a gente faz esse cálculo? Para fazer esse cálculo, a ideia é muito simples. Olha, se essa distância calculada é de 500 pontos, pessoal, 500 pontos, quando a gente fala de índice, é a mesma coisa que você vai pegar 500, dividir por 5, corresponde ao volume financeiro de R$ 100. Ou seja, se eu opero um único contrato, e eu faço a minha entrada a 50 mil pontos e o meu stop loss se dá em 49.500, eu perco por contrato o equivalente a R$ 100. Só que o risco que eu defini aqui na minha operação é um risco de R$ 1.000, ou seja, é um risco de 1% do meu capital de R$ 100.000. Nesse caso, eu vou cruzar agora essas duas informações. Olha, se eu perco R$ 100 por contrato
e eu desejo, né, um risco de até R$ 1.000, isso significa que quando o robô abrir as operações, eu tenho permissão de boletar até 10 contratos, tá? Por que 10 contratos? 10 vezes aquele risco por contrato de R$ 100. Ou seja, 10 vezes 100 e eu bato meu risco máximo permitido, né, meu risco máximo tolerado de 1% do meu capital, ou seja, de R$ 1.000. Ok? Então isso daqui, pessoal, é a chamada base da gestão de risco. Tá? Ou seja, se eu tenho um stop loss, tá? Deixa eu deixar um quadrinho mais ou menos resumido aqui para vocês. Se o meu stop loss for igual a 500 pontos, tá? Eu tenho permissão para boletar, né, 10 contratos. Tudo bem? Ou seja, R$ 100 por contrato multiplicado por 10, e aí eu vou ter o equivalente a R$ 1.000. Agora, olha que interessante. Se o meu stop loss eventualmente fosse um pouquinho menor, tá? Se o meu stop loss eventualmente fosse um pouco menor, e aí deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Imagine vocês que eu tenha um stop loss posicionado mais próximo do meu ponto de entrada. E aqui eu vou dar o exemplo de um stop loss de apenas 200 pontos. Tudo bem? Então, pessoal, meu stop loss agora é um stop loss de apenas 200 pontos. Ou seja, se eu levar stop loss, tá, eu vou sair da operação a 49.800 pontos. Portanto, essa distância entre o meu ponto de entrada, tá, e o meu stop loss, essa distância agora é de 200 pontos. Tá? Ou seja, 200 pontos, se eu pegar 200 pontos em índice futuro e dividir por 5, eu tenho o equivalente a R$ 40 por cada contrato. Tudo bem, pessoal? Então, eu perco para um stop loss de 200 pontos, R$ 40 por cada contrato. Só que o meu limite de tolerância de risco, pessoal, vai ser de R$ 1.000 no total, tá? E aqui eu tenho no meu stop loss R$ 40 por contrato. Moral da história, o meu lote vai ser calculado de que maneira, pessoal? Pegando-se R$ 1.000, que é o meu risco total, e dividindo-se por R$ 40, que é o risco por contrato. Então, nesse caso, eu já passo a boletar 25 contratos. Beleza? Então, aqui, pessoal, resumindo de novo, se eu tenho stop loss posicionado em 200 pontos, eu agora posso operar até 25 contratos. Aí vocês vão falar, caramba, ele está boletando muito forte. Só que, pessoal, eu estou boletando forte, entretanto, com o meu risco controlado. Porque se eu boleto 10 contratos com stop de 500 pontos, ou se eu boleto 25 contratos com stop de 200 pontos, nas duas situações, se eu tomar um stop, eu vou perder o equivalente a R$ 1.000. Portanto, nas duas situações, pessoal, o meu risco financeiro na operação é exatamente o mesmo, ou seja, é igual a R$ 1.000. Tá claro isso? Então, isso daqui é o princípio do que a gente chama de gestão de risco de suas operações. Então, para você operar com gestão de risco, a primeira coisa que você tem que fazer é saber utilizar o parâmetro risco fixo por operação. Tá? E esse risco fixo por operação, então, pessoal, de novo e mais ou menos tentando resumir, ele desconsidera completamente os parâmetros C2, C3, C4, C5, tá? E ele passa apenas a considerar os parâmetros aqui D1 e D2. Tá? Lembrando que você não pode utilizar esses dois parâmetros ao mesmo tempo. Se você usar um, você não pode usar o outro e vice-versa. Sendo que normalmente, pessoal, o método de cálculo de risco fixo por operação, o mais popular de todos, é mesmo o risco percentual por operação. Tá? Lembrando que aqui nós estamos sempre falando do risco percentual, levando-se em consideração o seu capital. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, o método de cálculo de lote, risco fixo por operação. Mais para frente, a gente vai ter um módulo inteiro, tá, de gestão de risco,
de gestão do capital, e aí eu acredito que vocês vão conseguir tirar mais proveito, né, e gerenciar melhor o risco de suas operações usando esse método de cálculo de lote, que na minha opinião, pelo menos é o meu método de cálculo de lote predileto, risco fixo por operação. Ok? Obrigado então, pessoal. Vamos terminando por aqui mais uma aula da Zeus Academy e espero vocês na próxima aula. Abraço a todos e até a próxima.